Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, estamos bem. Passamos aí por uns dias maus, né? Como o Ademir ministrou a semana passada, passamos por uns dias maus aqui em casa, né? Graças a Deus, o Senhor nos curou, o Senhor sustentou, né? Estamos bem agora, graças a Deus. Meus irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Deus tem falado muito comigo essa palavra. Queria compartilhar com vocês para que vocês possam depois compartilhar entre vocês, na casa de vocês, nos grupos, né? Como a gente tem pouco tempo, é só um esboço, tá bom? Mas depois vocês podem, com o tempo aí maior, ampliar um pouco essa visão, essa palavra, e deixar que Deus fale mais com você ainda. Amém? São 3 pontos que eu gostaria de compartilhar, que está dentro da carta aos Tessalonicenses. Algumas orientações, algumas coisas que Paulo, algumas instruções que Paulo dá à igreja, amém? De Tessalônica. Então vamos lá. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 primeiro, tá? Então 4, eu vou ler do verso 1 ao 3. Então diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Irmãos, olha que interessante. Paulo começa rogando a igreja e exortando os irmãos no Senhor sobre uma maneira de viver e a maneira pela qual eles têm sido instruídos pelo próprio apóstolo Paulo, pelos irmãos, de como nós podemos agradar a Deus, de como nós podemos andar diante do Senhor agradando Ele em todas as coisas. E ele chama a nossa atenção, a atenção dos irmãos e, claro, a nossa também, né? Sobre essa maneira de andar diante de Deus. Como nós devemos andar diante do Senhor. E ele fala andar agradando a Deus em todas as coisas. Buscando agradar o Senhor Deus de todas as formas. Então isso implica de como eu posso agradar a Deus andando em casa, andando no trabalho, vivendo a minha vida pessoal, vivendo minha vida profissional. Qual é a forma como Deus se agrada da minha vida? Então, existe uma maneira correta, uma maneira que Paulo orienta os irmãos a andarem, a buscarem. E cada vez mais que andamos dessa maneira, agradando a Deus, nós vamos crescendo. Nós vamos desenvolvendo a nossa salvação diante do Senhor. E ele usa uma palavra aqui, a minha versão diz progredindo. Nós vamos progredindo no Evangelho do Reino, na vontade de Deus, naquilo que agrada o Senhor. Amém? Então existe uma maneira que agrada a Deus. E como existe a maneira também que não agrada ao Senhor. Então, como nós temos andado diante do Senhor? Como nós temos vivido diante do Senhor a nossa vida cristã? De uma maneira que agrada ao Senhor ou de uma maneira que agrada a nós e que não agrada a Deus? Então pensa aí, responde para você mesmo. Você tem agradado o Senhor da forma como você tem andado diante dele? Então Paulo, nesse pensamento, ele dá algumas orientações e traz algumas lembranças aos irmãos. E ele segue falando isso nos versículos seguintes. Vamos ler alguns versículos aí, tá? Eu vou praticamente falar de 3 pontos aqui no capítulo 4 e o capítulo 5. Vale a pena, muito a pena você dar uma lida nesses 2 capítulos com calma, né? Tem muita coisa. Eu vou dividir 3 pontos com vocês aqui, que tocou muito meu coração. Mas assim, tem muita coisa. Então, por favor, leia esses 2 capítulos para você se inteirar melhor com a carta. Se você quiser ler a carta inteira, melhor ainda. Então vamos lá, qual é a maneira que Paulo está falando que agrada a Deus? Então ele está lembrando os irmãos de algumas coisas, alguns pontos. Veja comigo no versículo 3, porque esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Opa, ele começa já dando uma dica. Como eu posso agradar a Deus? Me abstendo de toda forma de imoralidade, de prostituição, mantendo a minha vida santa, em pureza, diante do Senhor. Então é um ponto que devemos atentar para a questão de pureza diante de Deus, livres de toda forma de imoralidade. Mas olha, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão das vontades, da consciência, como os gentios andam, né? Que não conhecem a Deus. Ninguém oprima seu irmão ou engane em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Olha a questão de andar em honestidade, né? Ser correto nos seus compromissos, nas suas responsabilidades, ser honesto, né? Mas olha o versículo 7 e 8, irmãos, isso é muito sério. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, e o 8, portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Irmãos, Paulo chama atenção aqui para algo muito sério. A nossa santificação diante do Senhor é a maneira como andamos diante dele, agradando a ele. Então, como podemos agradar a Deus? Andando em santidade diante do Senhor, buscando ser santo em todas as práticas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Pensa aí em qualquer área da sua vida, nos estudos, pensa na questão da sua profissão, da sua família, na sua vida pessoal, quando você está sozinho, pensa que tudo isso deve ser santo diante de Deus, né? Devemos ter atitudes, e não só atitudes externas, mas também a questão interior. A gente vai ver isso mais pra frente, mas lá dentro também deve ser santo, aquilo que está dentro do meu coração, aonde só você conhece, Deus conhece, né? Então fala de maus pensamentos, fala das coisas que você dos seus sentimentos, da sua integridade emocional, da sua pureza emocional no seu coração, né? Então Deus quer trazer santidade tanto nas práticas, nas suas atitudes, como também lá dentro do seu coração. Amém? Então existe uma maneira que andamos que agrada ao Senhor. E que maneira é essa? Em santidade. Em santidade. Amém? E o versículo 8, ele trata de um ponto muito sério. Quem despreza a santidade, ou quem não anda dessa forma, não está desprezando qualquer pessoa, não está desprezando o pastor, não está desprezando o seu pai, a sua mãe, não. Está desprezando a Deus. Olha que sério. Porque Deus nos deu também do Espírito Santo. Então desprezamos a Deus quando não andamos em santidade. Irmãos, ele continua aí. Eu separei outros versículos. Capítulo 5, versículo 15 em diante. Ele fala assim, veja que ninguém dê a qualquer outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros como para com todos, né? Aquela situação assim, se alguém fez mal para você, eu vou também devolver na mesma moeda. Não, Deus nos orienta a devolver com bem, abençoando, né? Abençoando aqueles que nos amaldiçoam. Devemos orar para aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, foi o que Jesus nos ensinou. E aí ele fala mais algumas coisas, no versículo 16, tenham sempre uma atitude de alegria, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, ter uma vida de oração, e como isso implica na nossa santidade ao Senhor, ter uma vida de comunhão com Deus, em oração. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, para conosco. Então Deus deseja que a gente dê graças em todas as coisas, tenha um coração de gratidão, tenha uma atitude de gratidão e não de reclamação, de murmuração, né? Então eu gosto de pensar nesse versículo naquela situação, poxa, mas dá graças em tudo, até por coisas ruins. Sim, se você
crer que Deus está no trono, no controle de todas as coisas, até as situações ruins que você passa, está no controle de Deus. Então você pode com alegria louvar o nome de Deus, porque Ele está cuidando de você, independente da situação que você passa. Então você pode sim se alegrar e dar graças a Deus, ser grato por tudo que Deus, que o Senhor tem dado para você, tem permitido você passar. Amém? E ele continua, versículo 19: não extingueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, mas dá vazão ao Espírito Santo, deixe o Espírito Santo encher seu coração. Outra passagem de Paulo em Romanos fala: sede fervorosos no Espírito, ter um coração fervoroso, cheio do Espírito Santo, ser atuante nos dons do Espírito Santo, viver e andar no Espírito. Amém? No versículo 20, não desprezeis as profecias, aquelas palavras que Deus nos dá através de alguns irmãos, as direções que nós recebemos do Senhor, pelos profetas do Senhor, não podemos desprezar, né? Pelo menos temos que ter aquela atitude que Maria tinha, guardar no coração as palavras do Senhor. Amém? Versículo 21, examinai tudo, retende o que é bom. Isso para mim fala essa questão do seu contato com a palavra de Deus, das coisas que você ouve, das coisas que você recebe dos irmãos. Hoje temos aí tantas coisas que recebemos pelas mídias. Então assim, examina tudo, confere com a palavra de Deus, confere, vê se realmente é o que está na palavra do Senhor. Não vá recebendo tudo de qualquer forma, né? Precisa passar pelo grifo da palavra de Deus. Então nisso precisamos ser maduros, precisamos realmente ter um coração que ama a palavra do Senhor. E essa questão de examinar tudo vai muito mais além do que uma simples leitura da palavra de Deus. Ele está falando de ver com cuidado, ver detalhes, ver coisas que normalmente você não vê só lendo. Numa leitura normal, uma leitura rápida, você precisa ter tempo com a palavra do Senhor. É isso que Paulo orienta. E no versículo 22, abstendo-vos de toda aparência do mal. 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24, fiel é o que vos chama, o qual o também fará. Deixai tudo aquilo que possa ser aparência de mal, tudo aquilo que possa dar uma conexão ao mal. Eu devo sair disso, correr dessas coisas que pode me levar ao pecado. E no versículo 22, para mim fala essa questão da integridade, da santidade, não só nas atitudes externas, mas Deus também vai trazer a santidade e pureza lá dentro, no seu interior, a saúde completa no espírito, alma e corpo. E o 24, irmãos, é uma promessa linda para nós. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Você crê nisso? Deus vai fazer isso. Deus chamou você, me chamou para a santidade. Deus me chamou para andar dessa forma, como agradando Ele em todas as coisas. Versículo, no capítulo 4, 8, diz assim, 4, 7, perdão. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. E o 5, 24, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Fará o quê? Você e eu andar em santidade. Aleluia! Deus vai fazer isso em nós. Amém? Então aqui cabe uma oração. Cabe uma oração diante do Senhor. Eu queria sugerir uma oração. Você pode orar ao Senhor: Senhor, como eu posso agradar o Senhor em tudo? Ou também assim: Senhor, eu estou agradando ao Senhor na minha forma de andar? E deixa Deus trabalhar no seu coração, Deus falar com você, mas ore nesse sentido. Pede para Deus sondar o seu coração. Pede para Deus mostrar para você se a forma como você está andando diante dele, vivendo a sua vida cristã, está agradando ele. Amém? Mas, irmãos, tem essa promessa no coração: Deus santificará e continuará santificando nossas vidas.
Ele nos chamou para a santidade. Aleluia! Esse é o primeiro ponto, a nossa santificação. Como nós andamos diante do Senhor. E por que devemos andar dessa forma? Por que devemos orar? Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Não devolver mal por mal? Nos abster de toda forma de impureza? Por que manter a nossa santidade diante do Senhor? Já vou para o segundo ponto. Aí lê comigo lá, por favor, 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Por que devemos agradar o Senhor na nossa vida? Andar em santidade? Porque Jesus vai voltar. Aleluia! Jesus vai voltar. Amém, irmãos? E está escrito aqui, é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, então devemos permanecer nesse estilo de vida, agradando a Deus em tudo, porque Jesus vai voltar. Aleluia! Essa é a esperança que deve manter nosso coração com essa chama diante do Senhor, essa esperança de que Ele vai voltar. Glória a Deus por isso. Amém? E eu queria já partir para o terceiro ponto. Amém? Agora eu preciso que você leia alguns versículos comigo para você entender esse terceiro ponto. E esse terceiro ponto ele é muito prático, muito prático. Então veja comigo, por favor, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Eu vou ler na minha Bíblia, diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. Agora versículo 18, 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora capítulo 5 e o versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E o último versículo, versículo 14. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Eu queria chamar a atenção aqui para a palavra consolar os de pouco ânimo. Irmãos, essa palavra é para nós. É algo que devemos fazer, devemos animar, consolar, edificar, exortar os irmãos com essa palavra. Que palavra? Que Jesus vai voltar. E por isso devemos manter a nossa fé viva, forte diante dele. Né? Então devemos animar uns aos outros, consolar uns aos outros. E você não pode esperar isso só do pastor, dos obreiros, do líder do seu grupo. Você precisa animar o seu irmão, você precisa orar pelo seu irmão, entrar em contato com ele, falar: irmão, como que você está? Lembrei de você hoje, queria orar com você. Isso é muito prático, consolar, trazer uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo, de edificação, amém? E como nós precisamos disso, irmãos? Eu preciso. Se você quiser ligar para mim essa semana, pode ligar, tá? Divida uma palavra comigo, por favor. Mas eu queria encorajar você, nessa semana, você procurar pelo menos um irmão, e dividir uma palavra de edificação, uma palavra de consolação, de ânimo, de exortação. Exortação não é repreensão, mas é animar o irmão. É falar para ele: irmão, levanta, vamos lá, continua firme, Jesus vai voltar. Amém? Então eu queria encorajar você a fazer isso nessa semana. Pode ser?
Podemos fazer isso? Eu espero a sua ligação aqui em casa. Alguém, por favor, liga para mim. Amém, meus irmãos? Eu queria dividir essa palavra com você. Espero que Deus realmente possa incomodar você, né, para vivermos de maneira que agrada a Deus e não como nós achamos, como a gente pensa que é certo, mas viver de uma maneira que realmente agrada a Deus. Amém? E vamos fazer isso essa semana. Vamos procurar consolar um ao outro. Faça isso pelo telefone. Liga para o seu irmão. Amém? Liga para ele. Entrega uma palavra. Ora com ele um pouquinho. É muito rápido você fazer isso. Amém? E Jesus vai alegrar muito o seu coração quando você tiver essa atitude de abençoar a vida do seu irmão. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que ela possa realmente encontrar lugar em nosso coração. Que o Senhor possa vir, Senhor, e sondar nosso coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz mesmo, Senhor, a gente andar em santidade, dessa maneira, vivendo como agradar ao Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida de cada irmão e declarar a santidade do Senhor, o ânimo do Senhor, a força do Senhor. E que essa palavra, que Jesus vai voltar, permaneça firme em cada coração, porque o Senhor vai voltar. E em nome de Jesus te louvamos, Pai. Amém. Abraços, meus irmãos.